Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Senhor, obrigado pela tua palavra. Guarda essa palavra no nosso coração, Senhor, para não pecarmos contra o Senhor. Guarda essa palavra, Senhor, em terreno fértil, para que ela possa crescer, multiplicar dentro do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Queria pedir aos irmãos que estão com a Bíblia escrita, que continuem com a Bíblia aberta. Esse momento da palavra de Deus é um momento muito importante. E às vezes o Senhor fala contigo num segundo. E você está com a Bíblia, você marca e medita nesta palavra dia e noite. Esse salmo, meus irmãos, esse salmo primeiro, alguns teólogos atribuem esse salmo a Davi, pela maneira da escrita, do poema, dessa poesia, desse louvor, mas não tem título, não tem nada nos escritos originais que digam ser de Davi, apesar da gente ver diversas obras escritas já intituladas como tivesse sido Davi, mas nós não encontramos nisso aqui. Esse salmo é considerado o salmo inicial, o prefácio, ou seja, esse salmo primeiro, ele fala sobre tudo que está escrito no livro dos Salmos. Os irmãos estudando esse livro dos Salmos, os 150 capítulos, vão ver que tudo tem parte no que tem o salmo primeiro. É um salmo espetacular, um salmo especial, um salmo que fala muito ao coração da igreja, exorta a igreja e ensina o caminho que a igreja, que os irmãos precisam andar. 150 capítulos, números que tem esse livro de Salmos. Mas esse salmo de número primeiro precisa ser lido pelos irmãos e entendido. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte do capítulo, do verso 1 ao verso 4. A segunda parte do 5 ao verso 6. Então, ele é um livro de fácil estudo e interpretação, porque ele são apenas 6 versículos. O salmista expressa como é bem-aventurado e como é querido você que serve ao Senhor. Como é bom servir ao Senhor. Como é feliz o homem que serve ao Senhor. O homem que serve ao Senhor, ele recebe bênção do Senhor. Ele recebe o amor completo de Deus, as misericórdias de Deus na vida dele, quando ele teme ao Senhor, como ele anda no caminho do Senhor. O verso 1 diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Irmãos, esse verso ele é tão rico, né? E como é feliz, ele diz que não imita a conduta dos ímpios. O crente não imita o que o mundo faz, não anda segundo as orientações do mundo. O que o mundo faz não é bonito para a gente, pode até parecer colorido, mas o final é a morte. Então, o crente que ama o Senhor, ele não pode imitar as coisas que são do mundo, ele não pode receber dentro do coração aquilo que é do mundo. Mas fala também que ele não segue as orientações do mundo, ele não segue conselhos que não vêm de Deus. Então ele não segue o conselho do mundo, ele não imita o que o mundo faz. Mas nesse primeiro verso o salmista diz também que para isso acontecer, para ele não imitar, para ele não seguir, ele não se senta com o ímpio. E aí a igreja é chamada de santos.
O mundo acha, santo, por que são santos? Não, separados. A igreja é um povo escolhido e separado para Deus, a menina dos olhos de Deus. Então, se você é menina dos olhos de Deus, se você tem o amor de Deus na tua vida, então tu não pode se sentar com eles. Na roda dele, observa que ele fala, não se senta na roda dos zombadores. Eu não estou dizendo com isso, o salmista não quer dizer que você não tem que ir ao mundo buscar as almas perdidas e sentar com ele e falar de Jesus para ele, não, mas ele fala, não, senta na roda dos zombadores, dos escarnecedores, e você sabe muito bem onde eles estão e quando estão escarnecendo do Senhor. A gente fala num grupinho e você fica assim calado, envergonhado por aquilo ali, mas você está ali, então não pode estar ali, você tem que estar fora. Então essa é a primeira parte desse salmo que ele fala. A segunda parte dele, ele fala sobre os ímpios, né? Ele fala sobre, não inveje ele, não ande com eles, porque eles são palhas. Já botou uma palha na boca e já mastigou uma palha? A gente está lá na roça, lá, pega um capinzinho, bota, né? Aí mastiga assim, já fez isso? Bota aquela águazinha sai de dentro. Pega uma palha e bota e mastiga. Não tem gosto de nada, é palha. Então, não se sente com palha, porque a palha, o vento vem e leva ela embora, ela vai embora. Você tem que estar preso, tem que estar plantado. Então, palha não tem vida. Palha é morta. Parece até que tem, mas quando você observa, a palha ela está morta, ela não tem vida. Se ela não tem vida, está morto, diante do Senhor no juízo final, não vai resistir ao julgamento, porque não tem como se defender, está morta. Já viu morto se defender? Já morreu, já tem morte eterna, então diz que não vai resistir. E também na segunda parte fala que serão destruídos. Então você pode seguir conselho, você pode imitar, você pode se assentar, se serão destruídos, são palha, o vento leva. Então não tem por que imitar, não tem por que invejar, porque você é santo, é separado do Senhor. Ele ensina que o crente tem que vigiar, porque todo o tempo somos bombardeados, todo o tempo somos bombardeados pelos ímpios, porque o ímpio, ele faz um programa de TV para destruição da família, ele faz um filme para destruição da família, ele faz uma novela para destruição da família, ele pinta um quadro para destruição da família, ele faz uma arte para destruição da família. Então por que nós, todo o tempo ele peleja contra a igreja? Então o ímpio não é referência para a igreja. Então o crente precisa o quê? Vigiar. Vigiar o quê, irmãos? O nosso olhar, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso dar opinião. Às vezes a gente levanta e dá opinião, já é verdade? Dá uma opinião numa coisa, outra. Tem que vigiar, tem que estar orando. O crente tem que praticar a piedade, o crente tem que ser diferente, o crente tem que ter um coração bom, o crente tem que viver em amor ao próximo e a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então o crente tem que ser diferente, a prática, a vida do crente tem que mostrar isso, tem que brilhar, tem que ser luz. O crente não pode estar o tempo todo com a cara amarrada, o crente não pode estar o tempo todo reclamando, murmurando, não tem alguma coisa errada, porque a prática da vida dele é luz, ainda que esteja doente. Eu lembro que eu visitei muitos anos atrás um pastor da igreja do meu irmão lá em São Paulo, e eu fui lá, ele estava com câncer terminal já, o médico já tinha falado que ele iria morrer, e nós fomos lá, eu fui orar por ele lá, eu entrei, abri Salmo 23, o Senhor meu pastor, ali, quando eu terminei de olhar para ele, ele sorriu para a gente, pegou a Bíblia e deu uma lição na gente, alegria, ele falou, irmão, um crente é alegre, sorria, Jesus te ama, um dia nós dois vamos nos encontrar lá, na glória, estou indo na frente, falou, estou indo na frente, meu corpo já não vale mais nada, a doença já tomou todo, mas estou indo, daqui a pouquinho os irmãos chegar, se alegrem, se regozijem, porque eu sei para onde eu vou. Olha que lição que ele deu em mim, no meu irmão. Nós chegamos todos ali tristes para dar uma palavra de consolo, saímos consolados. Pastor Paulo sabia para onde ia, ele cria naquele que ele ia. Então, não é palha, é vivo, tem força, sabe para onde ele vai. A Bíblia diz que nós não podemos imitar os caminhos deles.
Jeremias 15, 17, eu separei para os irmãos aqui. Jeremias 15, 17 diz assim: jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles, sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Isso é o crente. É o crente. Jeremias fala, eu nunca me sentei no meio deles, pelo contrário, eu ficava indignado da falta de temor deles com Deus, da falta de amor ao Senhor. Ficava fora, né? O crente, ele precisa saber onde anda e com quem anda. Não é verdade? Onde eu ando e com quem eu ando. Onde eu ando, o Senhor estaria comigo ali? E com quem eu ando, o Senhor fazia parte dessa caminhada? Entendeu? Então o crente, ele precisa vigiar, saber, né? Vigiar nos relacionamentos, vigiar na sua prática do dia a dia, nos seus negócios, no seu ir e vir, vigiar, porque todo o tempo nós somos bombardeados, né? E como, meus irmãos, como? Seguindo pela vereda do Senhor. O próprio Salomão, no capítulo 4, verso 14 e 15, ele diz, não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus, evite-o. Aí ele fala aqui, olha só que lindo, não passe por ele, afaste-se dele e não se detenha com ele. A Bíblia é fantástica, né? Você para ler um verso, e às vezes dentro desse verso a gente vê, não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus, evite-o, não passe, afaste-se, não se detenha. É muito aviso para a gente, irmãos. É a palavra na cabeça da gente o tempo todo, orientando, não faz, não faz, não faz, não faz, porque se você fizer, vira palha. Verso 2, ele diz assim, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Medita dia e noite. A lei do Senhor não tem outra, é a Bíblia. É a Bíblia. Você não pode se afastar da Bíblia. O salmista diz que o crente tem prazer na lei do Senhor. Tem prazer. O que é prazer? É prazeroso, é gostoso andar na lei do Senhor. Onde é a lei do Senhor? Não é a palavra? Não é um blog da internet. Não é. Não são livros que vivem nas livrarias. Até alguns somam até alguma coisa para a gente. Mas não precisa deles. Soma na hora de você estudar, eu tenho um bocado. Mas a lei do Senhor é aqui. Se você não conhece e não medita na lei do Senhor, você erra. O que a própria lei do Senhor fala? Erreis por não conhecer as Escrituras Sagradas, que é a lei do Senhor. Então, como meditar naquilo que não conhece? Meditar, a gente conhece uma coisa, a gente vai meditando naquilo ali, né? Será que é assim? Né? Vai meditando. Mas se não ler, não medita. Então ele fala o contrário, a satisfação do justo está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ou seja, sempre. Medita de dia e medita de noite. Está pensando em alguma coisa? Está pensando em construir alguma coisa? Medita na lei do Senhor. Senhor, é por aqui que eu vou? Será que é assim? Está certo isso. 3, é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Repete a mesma coisa que repetimos lá em cima, olha só. É como a árvore plantada à beira da água corrente. Primeiro, dá fruto. Dá fruto. O crente, ele dá fruto. Dá fruto de amizade, de amor, de carinho, de comunhão. Tem amigos, conversa, sorri, abraça, tem prazer de estar com as pessoas, prazer de vir à igreja, prazer de fazer um movimento na igreja, prazer de cuidar das crianças, prazer de ensinar na escola dominical, prazer de vir ouvir os irmãos. Dá fruto. Mas ele diz também que dá fruto o quê? No tempo certo. O tempo certo é o tempo de quem? Meu? Seu? Não, o tempo de Deus. Então ele dá fruto no tempo certo. Calma o teu coração. Se acalma. Fica tranquilo. Tenha paz. Porque no tempo certo você dará fruto. No tempo certo. Descansa no Senhor, né? Descansa no Senhor. No tempo certo dá fruto. Suas folhas não murcham. Pode vir tempestade, pode ter problemas, pode enfrentar crises, mas você está viçoso.
O caule verde não quebra, o vento bate por cima, a palha quebra, mas o caule verde não. Você está sempre, suas folhas não murcham e nem caem. Simplesmente você dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Seja forte na oração, regue a tua vida com oração. E no final ele fala assim: e tudo que você fizer, ele faz prosperar. Ora, se você tem tempo com Deus, dá fruto no tempo certo, na estação própria, suas folhas não murcham, porque você é um crente forte, e tudo que você faz prospera. Depende da prosperidade que você está buscando no Senhor, porque Ele tem planos melhores do que o teu. Às vezes você está fazendo um plano bonito para você, mas Ele tem planos melhores do que os seus planos, não é verdade? Então vai prosperar, a tua vida vai prosperar. Pode crer que vai prosperar. Ele fala que você é como uma árvore plantada próximo ao ribeiro de água. Pensa bem, uma árvore, as raízes estão ligadas com o riacho, não falta água, o tempo todo alimentado por aquela água. A árvore é viçosa, bonita, as folhas verdinhas e carregado de fruto. Carregado de fruto. Isso que o salmista fala. Você é ligado numa corrente de água que jorra para a eternidade. Sabe qual é o nome dessa corrente de água? Jesus Cristo. Você é ligado nele. Se você é ligado nele, pode vir seca, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que for, que aquela água ligada em você vai te alimentar para a eternidade. Não tem quem seque esse riacho. Tem que estar ligado nele. Não pode imitar, sentar, nem andar com os escarnecedores. Sai deles e aí você vai estar ligado na árvore e vai dar fruto. Vai dar fruto. Olha o que Jeremias escreve. Olha Jeremias, bem lá atrás. O profeta Jeremias escreve no 17:8. Ele será como a árvore plantado junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Acabei de falar isso para vocês. Olha só. Ele será como uma árvore, ele, o crente, você, aquele que teme ao Senhor, aquele que busca ao Senhor, ele será ligado como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes até o ribeiro. Olha só o que ele fala agora. Ele não temerá quando chegar o calor, quando chegar a seco o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Ou seja, mesmo nos dias maus, tu está ligado no Senhor. Está ligado no ribeiro de água. Não fique ansioso, diz a palavra. Não fique preocupado, não perca a tua paz, porque tu não deixarás de dar fruto. Tu não deixarás de dar fruto. Porque a vida cristã, a vida do crente, realmente é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. E é verdade. E eu sempre falei aqui para os irmãos, às vezes a gente estava num aperto lá em casa, daqui a pouco chegavam as irmãs da igreja com as coisas para a gente. Às vezes não tinha roupa nem para ir para a igreja, às vezes, daqui a pouco vinha uma irmã da igreja, irmã Sebastiana dá uma roupinha para as crianças, e a gente ia todo bonito no outro domingo. É ligado com Deus, você dá fruto na estação certa, você recebe a seiva direto, não falta nada, não imita os pecadores, deixa eles para lá, para fora. Não anda na conduta deles, dos ímpios. Não anda com ele. Você dá bom fruto, você é plantado e é sustentado pelo ribeiro. Não falta água. É uma represa imensa. Jorra para a vida eterna. Todas as vezes que estiverem com dificuldade, lembra desse ribeiro cheio de água. Gálatas capítulo 5, verso 22, 23. Vai dizer quem é você quando está ligado no Senhor, mas o fruto do Espírito que você tem, a tua vida, Paulo descreve bem para os Gálatas, o que você é, a tua vida, o fruto do Espírito é o amor que você tem, é a alegria que você tem, é a paz que você tem, é a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, é o domínio que você tem próprio. Contra essas coisas que você tem, não há lei. Você é livre, você é livre. Você é cheio disso tudo quando você está ligado em Jesus. Na fonte de água viva, né? Você tem amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão.
e o seu domínio próprio. Para ter isso aqui, tem que estar ligado no Senhor, tem que estar ligado no ribeiro de água, né? Ele diz que você é plantado junto ao ribeiro de água, por isso que você é sempre grato ao Senhor, por isso que você sempre agradece ao Senhor, por isso que você zela pela palavra do Senhor, pelo Evangelho, porque você é cheio de Deus, cheio do Espírito, o teu Espírito dá fruto, e as suas folhas jamais vão secar, jamais, porque você medita na sua lei dia e noite, não tem como faltar o azeite em você. No verso 4 ele diz, não é o caso dos ímpios. Aí ele para, e o salmista fala agora para a igreja, não é o caso dos ímpios, observem, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Olha só, irmãos, a diferença, o contraste. Você é ligado no ribeiro, você não cai as folhas, você é fortalecido, você é cheio de amor, você tem a raiz estendida para os rios. E ele fala aqui agora, ele para e fala, não é o caso dos ímpios não, são como palha que o vento leva. São como palha, daqui a pouco não existe. Está aqui, você procura, o vento já levou, ninguém sabe onde está mais. São como palha. Jó deixa bem claro, no verso 21, no capítulo 21, verso 18, ele diz assim, quantas vezes o vento os leva como palha e o furacão os arrebata como cisco. O homem mau, o homem que não teme ao Senhor, o ímpio, né? Palha seca é planta morta, não tem nada. Você pega, caiu ali aquela folhinha, secou ali, vai virar adubo ali. Não vale nada, não tem vida, não serve para nada, só para botar no fogo e queimar. Isso é uma palha seca, não tem raiz. Já o salmista diz que a sua raiz está ligada no ribeiro, mas o ímpio é como palha seca, e às vezes a gente até aprecia o ímpio, olha como é que é, às vezes a gente chega no nosso coração até falar assim, né? É uma afronta contra Deus, né? Falar assim, poxa, a gente passa tanto aperto, mas aquele ali tem tanta coisa, né? Tem o quê? Se é palha, procura, não acha mais, porque não tem nada, né? Não tem nada, palha seca, não podemos invejar uma palha seca, não podemos sentar com ela, não tem nada para tirar dela. Senta, fica conversando com a palha seca, você vai tirar o que dali? O que? Está seco, está morto, não é verdade? Hebreus, o escritor de Hebreus, no capítulo 12, verso 22, 23, ele fala assim, mas vocês, olha só, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Palavra linda, né, irmãos? Palavra linda para receber, né? Olha, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Já imaginaram isso? Que está preparado para mim e para você? Como é vivo, como é maravilhoso. No verso 6, ele encerra, dividindo esse verso 6 em duas partes. Ele divide o verso, ele encerra, ele pega do 1 ao 4, falando do justo. Ele pega do 5, ele mostra o ímpio e o caminho dele. E o 6 agora, ele termina esse 6 dividindo em duas partes, A e a B. E ele fala assim, pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Ou seja, olha, o que você está fazendo está certo. Eu aprovo porque você evitou tudo aquilo que nós falamos no começo. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que só tem dois caminhos. Um é treva e um é luz. Ele diz que o caminho do justo, o Senhor aprova. Está certo, continua. Mas ele diz que o caminho dos ímpios leva à destruição.
E aí Josué fala, está diante de vocês a bênção e a maldição. E ele dá uma dica, ele fala, escolha, pois, a bênção para que vocês vivam. O Senhor bota diante de nós, da igreja, nesta noite, 2 caminhos, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção para que você viva. E ele fala, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, daqueles que procuram o caminho de bênção, mas o caminho dos ímpios leva à destruição, à maldição. E o Senhor conhece o caminho dos dois. O Senhor, ele aprecia o teu caminho, mas ele conhece também o caminho dos ímpios. Ele sabe o caminho que está levando a ele, e ele sabe o caminho que está levando à destruição. E às vezes, você é balançado. Você é balançado. Às vezes você é podado para você dar mais fruto, para você não cair no caminho da destruição. E às vezes a gente não entende o agir de Deus na nossa vida. Por quê? Às vezes a gente... Por quê? Que nossos olhos são muito curtos. Por quê? Mas o Senhor às vezes precisa balançar, podar, para que você siga no caminho de vida, no caminho do justo, porque o caminho do justo é morar com Deus eternamente, mas o caminho dos ímpios é destruição. E ele dá aqui no Salmo 119, verso 101, uma dica muito importante para a igreja, dizendo, afasta os meus pés de todo caminho mau, para obedecer a tua palavra, Senhor. O crente, ele fala, eu afasto os meus pés de todo caminho mau, para obedecer a tua palavra. Significa que nós sabemos qual é o caminho bom e o caminho mau. O salmista sabia também. Então ele fala que ele se afasta do caminho mau. E quem tem que se afastar do caminho mau é você. É não sentar, é não imitar, é não se deter lá num caminho mau que você sabe o que é mau. Você sabe por quê? Porque você tem uma coisa diferente do ímpio. Você tem o Espírito Santo no teu coração. E ele te avisa. Quando tu faz alguma coisa errada, ele te avisa. Quando tu está indo em caminho errado, ele te avisa. Tu está indo no caminho da destruição. Aí dá aquele gelinho aqui dentro e a gente fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Você sabe. O salmista fala, eu me afasto desse caminho. Mas sabe por que ele falou que ele se afasta? No 105 vocês vão ver, 119, 105. Ele fala assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quando ele se afasta, quando ele está quase caindo, ele medita na lei do Senhor. Ele medita na lei do Senhor. Aí ele fala assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. E aí eu não caio, eu me afasto, porque ele medita. Então, se tu não meditar, tu não vai saber na hora certa de sair daquele caminho, e aí isso leva à destruição. Afasta os meus pés de todos os caminhos maus para obedecer a tua palavra, porque a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. E Jesus é a luz do mundo, é a luz que clareia o nosso caminho. Né? O resultado do nosso caminho é vida, o resultado do caminho do ímpio é morte. É simples assim, é simples. Parece até que a gente vive eternamente aqui na terra, nós apostamos todas as nossas cartas aqui. Sendo que chega um dia, você fala, estou muito velho de dias, vou me encontrar com meus antepassados, como o salmista fala, não saio de uma cama mais. Lembra quando ele falou, fui moço e agora já sou velho, ele já estava no finalzinho da vida dele, que ele fala. Então, tudo aqui passa, tudo passa. Daqui a pouquinho a gente vê os jovens já branqueando os cabelos e os velhinhos mais velhinhos ainda. E as criancinhas que estão pequenininhos tomando conta da igreja, fazendo trabalho. Passa rápido, irmãos. Passa rápido. Nós precisamos trilhar no caminho de luz, né? Provérbios fala assim, 14, 12. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas o final dele é a morte. Né? O pregador fala, Salomão, há caminhos que parecem certo aos homens, mas o final dele conduz à morte. Cuidado, igreja, vigia, porque tem caminho que parece que está tudo bem, não tem nada a ver, não é por aqui mesmo, mas ele leva à destruição. Aí tu tem que voltar para a palavra e falar assim, tu é lâmpada para os meus pés, clareia o meu caminho para eu não cair, para eu não ficar prostrado nesse chão aí, certo? E Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, verso 19 e 21, ele clareia o nosso caminho, ele fala, ora, as obras das carnes são manifestas, imoralidade,
impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, urgite e coisas semelhantes. E ele fala na segunda parte: e eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos deuses. Observe que Paulo estava escrevendo aos Gálatas o quê? Aos ímpios lá da cidade de Gálatas? Não. Paulo estava escrevendo para a igreja. Então, irmãos, observe o que Paulo escreveu aqui e pensa dentro do teu coração, porque se a gente tiver alguma de coisa dessa aqui, nós não herdaremos o reino dos céus. Não é verdade? Então, Paulo diz, cuidado, irmãos, com as obras da carne. Porque as obras da carne são obras do mundo, né? Um crente não pode ser imoral. Se está caminhando em direção à imoralidade, tem que clamar ao Senhor misericórdia, que Ele é fiel para perdoar, para restaurar. Coisas como idolatria, e a gente quando fala idolatria, a gente pensa diretamente o quê? Numa imagem, não é? Mas nós idolatramos muitas coisas, até a família às vezes, algum negócio, né? Cuidado, porque idolatria é colocar aquilo em primeiro lugar diante de Deus, tomar a frente de Deus, isso é idolatria. Idolatria é um leque muito grande, isso confunde muito os irmãos. Então cuidado com aquilo que é mais importante do que o Senhor. Depois ele fala do ódio, da discórdia, de ficar um botando o outro contra o outro, falando um do outro, um irando o outro, falando mal para o outro. Isso é discórdia. O crente não pode ter o ciúme, ter ciúme. Ciúme é pecado. Ciúme é pecado, não pode ter ciúme. Porque o que é teu, Deus deu e ninguém tira, o maligno não toca. Em vez de ter ciúme, ora. E se tem ciúme, clama ao Senhor para tirar o ciúme, porque senão não herdará o reino de Deus. Mas o irmão Moisés está falando, é a palavra, e a palavra não erra. Então a gente precisa começar a ser diferente, né? Facções, grupos, grupinhos, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho. Não pode, o crente não tem facções. O crente é de Deus, é amor, é paz. Senão a gente não herda. Ele fala outras coisas semelhantes, que eu não escrevi aqui, mas que vocês sabem, semelhantes. Cuidado, eu advirto de novo. Quem pratica isso, não herdará o reino dos céus. Não é verdade? Não herdará o reino do céu. Mas nós que caminhamos com o Senhor, que buscamos o Senhor, que temos o Senhor no nosso coração, que não praticamos essas coisas, Isaías 35, verso 8, deixa para a gente claro aqui, diz, e ali haverá uma grande estrada. Olha que lindo, irmãos. Olha só que lindo, irmãos. E ali haverá uma grande estrada. Um caminho que será chamado caminho de santidade. E aí na parte B ele fala, os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho de Cristo. Os insensatos não o tomarão. Só quem acha esse caminho é que anda com Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que ninguém chega ao Pai senão vir por Ele ou a Ele. Então Isaías fala, e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. É a estrada que leva a Deus. Quem não tem santidade não herdará o reino de Deus. E aí a gente precisa começar a fazer uma autoavaliação nossa mesmo, né, para ver que tipo de crente eu sou hoje. Que tipo de crente? Tendo em vista que ele, na parte B desse verso 8, ele fala, os impuros não passarão por esse caminho. Serão confundidos. Não conseguirão entrar, não tem santidade. Esse é caminho de santidade. E se a gente tem uma vida, meus irmãos, transformada, uma vida cheia de Deus, uma vida de santidade, uma vida que não imita a conduta dos ímpios, só tem um caminho. João 14, verso 6. O próprio Senhor Jesus, ele fala para a igreja, calma, igreja, calma, vocês são plantadas junto ao ribeiro de água, vocês dão fruto na estação certa, calma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele fala para a igreja,
O caminho é Ele. Ele é a luz do mundo. Ele é lâmpadas para os nossos pés. Calma, calma. Se entregue a Ele. Se dedique a Ele. Tenha comunhão com Ele. Seja amigo dEle. Seja amigo. Está em dificuldade, está difícil seguir. Chama, conversa com Ele, que Ele sabe. Ele sabe, Ele é fiel. Ele tem planos melhores para você. Conversa com Ele. Tira a religiosidade, que é aquela coisa que parece. Fala com Ele. Conversa com Ele. Fala, Senhor, eu não consigo. Está muito difícil. Eu estou com os olhos ofuscados pelo mundo. Eu estou caminhando numa direção errada, mas eu não consigo sair. Me ajuda. Fala com Ele. Ele é fiel. Ele é fiel para te defender, para te proteger, para te salvar. E o milagre é dele na tua vida, não é teu. Tu não consegue. Eu não consigo. Ele é fiel e Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só tem um meio, é com Ele. Quando Ele fala isso para a igreja, Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem para mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é isso que Ele fala? Vem para mim. Porque Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não adianta procurar outro lugar. Porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o caminho é Jesus. Esse salmo mostra, meus irmãos, onde a igreja encontra o amor, a fidelidade, o caminho que ela procura. Esse é um salmo rico. Um salmo que fala muito ao coração da igreja. A palavra ela precisa ser lida. Ela precisa ser guardada, precisa ser plantada no nosso coração, para ele não sair quarta-feira aqui e só voltar domingo. Porque a palavra diz, louco, se hoje pedires a tua alma, o que tu tens preparado? Não é verdade? A palavra é forte, é justiça. Se hoje pedires a tua alma, ou seja, se hoje eu cair para trás, se hoje eu cair para trás, o que eu tenho preparado para me apresentar diante do Senhor? O que tem nas minhas mãos, na minha mente e no meu coração? Então ele fala, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Não é isso que a Bíblia fala? Prepara-te, ó Israel. Ora, louco, se hoje pedir a tua alma, o que tu tem preparado? Então a palavra diz, prepara-te, igreja, então. Prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Isso é um alerta, mas isso é um chamado, é uma orientação da palavra. Prepare-te, igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Seja preparado. Como que tu prepara? Sendo, tendo comunhão com o Senhor, orando, falando, chamando Ele para vir tua vida, compartilhando a tua vida com Ele, entregando teus problemas a Ele. E aí a gente consegue. Igreja, guarda no teu coração que Jesus é o caminho. Ele é o ribeiro de água. Ele é a água viva que desceu do céu. Ele é a fonte que jorra para a eternidade. Coloca as tuas raízes no Senhor e deixa Ele cuidar de você. Amém? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, de ter nos trazido aqui. Agora nos leva até em casas, aos nossos lares em paz. Nos dê um restante de semana abençoada por Ti, na Tua presença. Seja bem-vindo, Senhor, em nossos corações, em nossas casas, nosso trabalho. Fica conosco, Senhor. Obrigado pelo Teu imenso amor. Ouve, Senhor, a oração do Teu povo que aqui está nesse cesto, Senhor. Tu conheces cada um. Tu sabes das necessidades, as curas, as portas de empregos, os problemas, Senhor, conjugais, os problemas familiares, as lutas. Tudo aqui nesse cesto e no coração dos irmãos que pediram. Traz paz, alívio e responde a nossas orações que estão diante do Teu trono. Nós cremos em nome de Jesus. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com esta igreja hoje, amanhã e eternamente. Amém. Vão em paz, irmãos.